Raquel. Tá com o microfone fechado, Raquel. Desculpem o atraso, eu estou com uma hóspede em pit stop de viagem para a Itália em casa e daqui a pouco viaja, então está meio corrido, mas está tudo certo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está na hora da prece. Ah, é? Então vamos lá. Ô, Raquel, deixa eu pedir só um favor. Tá. Envolve na prece a mãe da Eleúzia, que ela ia fazer um exame hoje, a Eleúzia não vai conseguir participar e pediu para a gente fazer um envolvimento para a mãe dela. Tá bom, como que chama a mãe dela? Eleúzia. Ah, Eleuze. É, a mãe, ela tem o mesmo nome da mãe. Eleuze, tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos fechando nossos olhos, respirando fundo, deixar que o ar entre calmamente nos nossos pulmões, respirando forte, desacelerando, já envolvendo todos nós, agradecendo e visualizando o rosto e a presença do nosso mestre querido, do nosso Jesus, que esteja conosco agora, nos ensinando e nos abrilhantando essa tarde de estudos, que é tão importante para a gente. Gostaria de envolver também e de pedir pelas pessoas que não puderam estar hoje aqui, e pedir também pela senhora Eleuze, que seja envolvida e que tudo corra bem. Estamos aqui agradecendo e pedindo por pessoas que estão também nos hospitais, que estão passando agora por situações difíceis, pedidos cirúrgicos, doenças muito graves, que sejam agora envolvidos e que seus espíritos sejam acalmados por essa luz que Jesus, que nós sabemos que existe. Nós agradecemos também pela oportunidade de aprendermos, de estarmos aqui diante da dificuldade de cada um que temos, e sabemos que todos nós temos que passar por isso. E que Jesus nos deu uma tarde de um ensino muito profícuo, muito boa, com boas energias, para que nós consigamos levar isso aí para o resto da nossa jornada, a cada passo de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, perfeito. Tá. Então tá, vamos lá começar. Posso começar? Pode. Então, Jesus na Samaria, né? Jesus, ele, numa das viagens que ele fez, né? Ele estava ali num período já da tarde, no fim da tarde, quando ele parou, ele teve um momento de descanso, enquanto alguns apóstolos foram buscar comida, né? Foram ali atrás de alimentos, e Jesus se encostou ali perto de um poço, né? E nessa primeira parágrafo aqui dessa leitura, eu fiquei aqui pensando, né? Por que os samaritanos, né? Eles eram tratados daquela forma pelos judeus, né? Porque houve essa conversa com a mulher samaritana no primeiro parada de Jesus ali, né? Então ele chegou com essa senhora e disse: mulher, dai-me de beber, né? E ela olhou para ele e disse: Jesus, né? Como tu, sendo judeu, né, fala comigo que sou uma mulher samaritana, que eu não entendia até esse momento. Havia muitas divergências religiosas, né? Foram só naquela época, entre 400 e 500 anos só de tudo isso. E só para parar um pouquinho aqui, nesse primeiro contato, né, que ele teve com essa mulher, para entender que aconteceu que os samaritanos, né, que eles são judeus, sempre foram judeus, acontece que eles se dividiram, né, e foi meio que se exilaram, digamos assim, depois de que aconteceu uma divisão entre os reinos, né, após a morte do rei Salomão. O rei Salomão. E ali, naquela região, né, os judeus que ficaram no sul,
eles permaneceram com aqueles comprometimento, né, na esperança da chegada do Messias, né? Eles permaneceram ali firmes e muito extremamente ortodoxos e aquela coisa toda. O que não aconteceu com o povo que depois foi reconhecido como samaritano, né? Porque quando eles estavam na Samária e depois dos anos passados, em todo esse exílio, aconteceu que eles misturaram e adotaram muitas práticas que não eram bem vistas, né? Aos olhos dos judeus, né? Então, aquilo para eles era um sacrilégio, era uma coisa extremamente imperdoável, né? Era digamos que posso chamar de um preconceito, não sei, muito grande em relação às práticas do povo de judeu que foi para Samaria, né? Os que depois viraram os samaritanos. Então, por causa disso, os judeus, eles tratavam o povo samaritano com uma indiferença desprezível, né? Eles eram muito massacrados. Tem depoimento, coisas assim horríveis, né? Só pelo fato de alguém dizer, ou ser descoberto como samaritano. O que eu achei interessante, só um comentário interessante assim, é que, na verdade, todos eram judeus, né? Todos eram um povo só, né? E incrível isso, né? É como nós vivemos hoje, né? Minha opinião, até hoje, aquilo que muitas vezes essas guerras políticas que agora a gente sabe que ainda existem, é como se o meu fosse o bom, o seu não. Mas se você confiar naquilo e acreditar naquilo que eu estou achando, aí você sim vem para mim. Então, a intolerância quanto à adoração de deuses, a práticas mais... uma coisa mais religiosa, eu acredito que eu entendi dessa forma. Raque, só para completar a tua explicação, que está muito bem certa mesmo, eles eram muito divergentes, é bem como você falou, os judeus, eles eram extremamente preconceituosos em relação a esse povo, né, que morava na Samaria, a ponto da Samaria ter o seu próprio templo. Então os judeus da Samaria tinham o seu próprio templo, eles não frequentavam o templo de Jerusalém, né, e vice-versa, como também os judeus evitavam, né, passar pela Samaria nos seus trajetos e nas suas andanças lá, caminhadas por ali. Então, isso que você está falando é uma parte super importante, né? Porque Jesus foi questionado pelos próprios discípulos, né? Por que passar pela Samaria? Exato. Ele teve isso aí. Interessante, né? Porque se tornou uma coisa tão... Como que eu vou dizer, meu Deus? Era tão extrema a intolerância, né? Que ele é como digamos, os leprosos eram tratados naquela época. Era uma coisa... Então, o simples fato de Jesus estar conversando com uma mulher samaritana, não pelo fato de ser uma mulher, por ela ser samaritana, que era... Mulher e samaritana. Isso, mulher, naquela é óbvio. Então, os comentários que o resto daquela multidão e de pessoas que passavam por ali, eram comentários até maldosos, né? Mal vistos em relação a Jesus estar conversando com aquela mulher, porque aquela mulher era praticamente ignorada, e ali parou o Messias, né? Então, os comentários eram... Ninguém acreditava. Primeiro, alguém achava assim, como o Messias vem, e por que ele não está junto com os poderosos, os cultos nas sinagogas? Ele está aqui com um monte de ladrão, samaritanos, e ainda conversando com uma mulher. Para eles, aquele interesse era físico, era alguma coisa muito além do que eles imaginavam, né? Jamais imaginariam que Jesus estava ali dizendo àquela mulher que ela desse a ele de beber, e quando ela disse que... deixa eu só achar aqui. Como, né, pode tu me pedir de beber, eu que sou uma samaritana, né? Então, Jesus, na sua infinita clareza, né, de sentimentos e de bondade, né,
tentou esclarecer a essa mulher que ele era judeu. Como assim? Como entender que a salvação vem de um judeu, né? Era complicado isso, né, para ela, né? Como ele diz, né? Porque Jesus era judeu. Como assim a salvação vem da Judéia? Então, isso me deixou um pouco confusa, assim, na hora do entendimento dessa mulher, naquela conversa com Jesus, né? No poço. Que era tudo muito contraditório, né? Para ela, né? O Jesus, o Messias dizer. E aí ele disse, olha, a água viva, né? Quem vem a ser essa água viva, né? Ela disse, a água viva é onde tem o evangelho, né? O ensinamento, o livramento de todos os povos em acreditar naquilo. Porque durante muito tempo, por favor, podem interromper se alguém quiser complementar alguma coisa. Durante muito tempo, essa divergência e todo esse ódio que rodou naquela região, né? Porque depois esses reinos, eles se separaram e ficaram bem longe. Por exemplo, os samaritanos, eles foram quando rompeu o reino de rei Salomão, eles foram para o extremo sul, né? Se eu não me engano, e ficou ali, os samaritanos foram para o norte da fronteira da Judéia, né? Líbano, Síria, né? E a Samaria, que hoje seria a região da Cisjordânia, né? E essa mudança toda foi com que ele disse o seguinte, porque se os samaritanos estavam sendo tratados daquele jeito, e pelos judeus, né? E os judeus que esperavam tanto, eram assim, extremamente rígidos e ortodoxos, consideravam os judeus dessa forma, e não entenderam a chegada do Messias. Eles não entenderam, eles sacrificaram, eles mataram o Messias. Então, realmente uma passagem desse livro que eu tive muitas, sabe, reli e voltava, porque é realmente uma história difícil. Imagina para essa mulher que já era tratada daquele jeito, né? Ali conversando com Jesus, que disse para ela, toma dessa água, né? Que essa água é a verdade, no sentido de entender que a verdade era uma só para todo aquele povo, não existia uma... Como é que eu vou explicar? Não existia era a salvação, né? Aquela água era a clareza de tudo que ele queria passar. E muitas pessoas não entenderam. Então, ele começou a conversar com ela sobre coisas que só ela sabia em relação à sua vida pessoal, né? E os maridos que ela teve. Enfim, então, ela sentiu ali, naquela breve conversa, naquele breve diálogo com o Mestre Jesus, ela teve né? Porque o mestre, ele observou, né? E compadecido, ela disse, como é que eu, né, posso me sentir assim se sou tratada desse jeito há tanto tempo, né? E ele falou, tens razão, né? As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, né? Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as suas ovelhas, que os lobos dispersaram, né? E, em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, né? Nem mesmo nesse monte, nem o templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai, Espírito, é um só. E esse Espírito, né, deve ser adorado. Por isso, venham abrir o tempo das orações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão ao Criador, né? Entre o homem e o Criador. Dizendo que de nada adiantava essas divergências, preconceitos e lutas políticas, se a mensagem de verdade do Messias era aquela pureza, né? Era o amor, né? Era a compreensão, a tolerância junto com tudo isso. E, enfim, é mais ou menos isso que eu entendi. Se alguém quiser complementar alguma coisa, Gi. Não, eu acho que é bem isso que você colocou mesmo, e eu acho que entender esse contexto histórico
é muito importante, né, para a gente perceber o quanto Jesus, ele realmente, ele era ele era visto, né, dá para a gente entender por que ele era visto como um revolucionário, né, porque ele se colocava em situações que era muito questionado, e os judeus, eles eram realmente muito preconceituosos, e quanto Jesus criticou, né, e os colocou diante, assim, dessas posições que eles tinham, mostrando, né, não é o caminho, vocês conhecem, vocês sabem, mas vocês estão fazendo tudo errado, né? Exato. Então, esses exemplos todos que Jesus deixou, tratando mulheres, crianças, idosos, enfermos, né, o conjunto da obra é muito significativo para a gente entender que realmente somos todos, né, iguais, que estamos todos nesse caminho e que só existe um caminho, que é o Evangelho, né, que é seguir o Evangelho, mas mais do que seguir, mais do que saber, é realmente praticar, né? É verdade, é verdade. E o curioso, só mais Opa, tem alguém com o microfone ligado. E me perdi aqui. Enfim, em relação a essa intolerância, né, que a gente estava falando, o que eu acho, assim, que eu fiquei pensando, né, depois dessa leitura, é que eles, durante 400 anos ou mais, né, houve essa forma de os judeus tratarem os samaritanos, com essa intolerância toda, e quando o Messias estava ali do lado, mesmo assim, antes de tudo acontecer, mesmo depois de todas as mensagens, ele ainda era julgado, né, pelos próprios judeus, né? Ele ainda era julgado, tipo, olha, você acha que aquele homem esfarrapado é o Messias? O Messias conversando com uma mulher, pedindo água, sem ter sua própria boca de água para pegar. Jesus nem de água precisava. Ele tinha sede de fazer o que o Pai, que ele veio fazer, né? Essa era a forma dele se saciar, porque, bom, é claro, Jesus era humano, mas era um espírito muito elevado, a gente sabe que ele tinha condições físicas que acho que dificilmente alguém já teve aqui, né, em relação a estar no deserto sem comer, a tomar água há muito tempo. Então, para aquelas pessoas que julgavam por ele não ter nem o próprio pote para tomar água e ainda estava conversando com uma samaritana, como poderia ser o Messias, esse homem, né? Na cabeça deles, aquilo era um charlatão, um velhaco, como eles diziam na época, um homem que deveria estar no meio dos advogados, dos reis, né? No meio dos palácios, das sinagogas valiosas, com muitas coisas. Então, essa maneira de olhar o que é bom associado ao que tem que ser caro é muito ainda presente na gente, né? Pela simplicidade de Jesus, pela maneira como ele sentava com os ladrões, com as pessoas mais complicadas, as prostitutas, e, enfim, aquele meio onde ninguém imaginava que um homem tão culto e com tanta informação fosse estar. Essa é a grande mensagem, assim, isso sempre me surpreende em todos os lugares da Bíblia e de João e tudo, a gente vê e vai ver sempre isso. E é isso, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essa passagem da mulher da Samária, esteja à vontade. Muito obrigada. Fala, Maísa. Obrigada, Raque. Nossa, muito, muito bem, Raque. Gostei bastante da sua aula. Eu só tenho uma dúvida, mas eu não sei, eu me confundo um pouco, porque a gente leu sobre essas histórias da tribo aí, né, que dividiu em 12 tribos e tal, aquela história toda, mas todo mundo era judeu, é isso? Não, né? Jesus era judeu, mas os próprios judeus não aceitavam Jesus. E samaritano não era judeu? Eu me confundo tanto com tudo isso. Bom, posso falar? A Gi também, se não, quiser. Pode falar, Raque, pode falar. Olha, pelo que eu entendi aqui nas leituras, né, todos eram judeus.
A partir de uma época, houve como se fosse um exílio, porque aconteceu uma guerra, porque esse rei que mantinha toda essa região suspensa, tanto o sul quanto o norte, era uma coisa enorme, eles se exilaram. Então, ao decorrer, imagina, passaram-se 300, 400, 500 anos, vai. Então, muitas coisas aconteceram ali. E os próprios judeus que foram exilados e se exilaram com famílias por causa da guerra, foram ali nascendo, né? O judeu, tinha esse preconceito de cultuar o próprio DNA, né? Por eles queriam, os judeus do sul, eles queriam que judeus só podiam casar com judeus, né? Era muito rígido a esse ponto, era assim, inadmissível para eles, depois que aconteceu essa separação do povo que foi para o sul, e que houve toda essa divergência religiosa. Não era só religiosa, eram muitas coisas. E aí isso ficou muito presente, né, para os samaritanos, mas pelo que eu vi, eles são todos judeus. Todos eram judeus. Eles tinham, Maísa, quase que um sistema de castas. Eles eram divididos em classes sociais. Então, tanto que a gente pega diálogos, assim, conversas, eles vão perguntando, você é descendente de quem? É da família, tal, não sei o quê. O próprio Jesus por vezes, menosprezado por ser de Nazaré. Porque o povo de Nazaré era um povo extremamente pobre, de pouco conhecimento, todos judeus, mas de pouco conhecimento. Então, entre eles, haviam esses preconceitos, essas divisões meio de... né, qual o seu nível intelectual, de que família você descende. E os samaritanos, eles foram deixados também por isso. Ô, Alexandre, mas os judeus hoje não acreditam que Jesus era o Messias, não é isso? Jesus, para eles, é mais um profeta. Meu Deus. Difícil de aceitar, né? Verdade. Posso fazer um comentário nos dias de hoje? Vocês têm noção do tamanho da população judaica no mundo hoje, que é uma população de quase 8 bilhões de pessoas? 13 milhões de pessoas são judeus, todos. E só nos Estados Unidos vivem 5,7 milhões de judeus. Em Israel, 6,1 milhão. Depois, o terceiro país com mais judeus no mundo hoje é a França, com 475 mil. E depois o Canadá. A sociedade, o povo judeu foi sempre muito unido. E nos dias de hoje, os judeus casam entre si. Não existe nada diferente disso. E se alguém quer fazer uma união formal de alguém que não sabe, tem que optar pela religião judaica. Agora, o que é fantástico nessa sociedade judaica é a perseguição que foi feita a eles ao longo da história. Eles ficaram aproximadamente 400 anos com Nabucodonosor, lá na Babilônia, e sempre unidos. E observe, na Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição que foi feita a eles. E ainda hoje eles continuam extraordinariamente unidos. É uma referência interessante para se ter, mas a quantidade de judeus que moram hoje nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, é fantástica. Fantástica. Então, você vê que referências de união já vinha com essa sociedade desde os tempos de Jesus. Aliás, antes até, né? Começou com Abraão, né? É impressionante isso. E só para você ter uma ideia, né? No tempo de Abraão, eles não tinham lugar para morar, eles viviam juntos, iam para um lugar, para o outro, voltavam, e sempre unidos. E uma das questões, né, Antônio Lúcio, se a gente pegar os evangelhos, a gente sabe que o evangelho de Mateus, ele é mais dirigido aos judeus.
Então, esse evangelho, especificamente, ele vem com muitas referências, né, às profecias anteriores, para tentar mesmo fazer esse link e mostrar para os judeus que Jesus é o profeta e que ele vem cumprindo uma série de, vamos supor, né, ele está dentro de todas aquelas profecias anteriores, porque os judeus realmente eles precisavam, né, dessas comprovações todas. E o Evangelho de Mateus ele traz essa característica aí. E só completando, os judeus continuam sendo perseguidos, né? Os antissemitas, os neonazistas, nos dias de hoje, o que é lamentável também. Sim, com certeza. Eles continuam até hoje brigando entre eles, na verdade, né? As raças ali, as religiões orientais, ali na área da Palestina, tal, eles se dividem até hoje, né? Ou é a Torá, ou é o Corão, ou é Maomé, ou é sei lá quem, né? Enfim. Eu vou falar sobre as religiões antigas e isso vai ser abordado, muito interessante. Então vamos lá, então vamos entrar no A Caminho da Luz. Não sei se vocês leram, né, a introdução. Esse livro, assim, eu adoro, eu acho que ele é muito significativo e nos dias de hoje extremamente atual para que a gente perceba, né, esse vai e vem, essa lei de destruição, esses ajustes de tempos em tempos que acontecem, né? Enfim, eu acho que ele é muito, muito atual para a gente entender o que a gente está passando agora. Mas eu não sei se vocês leram a introdução, e o Emmanuel ele começa falando exatamente isso, né? Desses novos tempos, desse planeta que vem se transformando. Ele faz um breve resumo, né, do que a gente vai ler ao longo dos capítulos sobre cada povo que a gente vai estudar, quer dizer, dessa vestimenta carnal que vai se alternando, mas que os espíritos, eles são esses mesmos espíritos num processo aí de evolução, de aprendizado, de aprimoramento, né? Mas o que eu acho assim mais bonito desse capítulo, dessa introdução, e para que a gente não tenha mais dúvidas, né, ou que não tenha nos nossos momentos aí de atribulações, e esse livro coloca muito isso, Jesus como o grande líder, né, como o grande cuidador do nosso planeta, presente desde o princípio da criação, e tudo sob o seu controle, né? Então, que a gente fique bem claro no término desse livro de que existe aí uma orquestra, né, divina que comanda tudo isso, que talvez a gente não tenha provavelmente a gente não tenha essa compreensão, né? A gente se desespera mesmo, acha que está tudo indo para o fim, mas que existe um controle desse espírito que é muito, né, está muito além da gente, e que tudo comanda, e que tudo controla, e que tudo sabe. Ele deixa isso bem claro quando ele diz, nossos pobres olhos não podem, né, divisar, particularmente nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. Né? Eu acho isso super bonito. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Depois ele fala também, deixando bem claro que só existe uma lei, né, que é a lei do amor. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Eu acho que isso também dá um conforto muito grande. E aí ele diz assim, que só Jesus não passou. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte de vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia.
Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição, né? Acho importante a gente falar dessa introdução, porque Emmanuel faz esse geralzão, mostrando para a gente que a gente está, né, nessa fase de crescimento, de aprendizado, principalmente nos dias de hoje, o que a gente tem que aprender com tudo que a gente está enfrentando, mas, enfim, existe esse amor divino, né, que é muito maior, muito superior e que cuida de tudo. Então, eu acho que esse livro é muito, muito bacana, e o intuito é assim, que a Adélia dividiu todo mundo em duplas, mas que a gente traga sempre a essência, enfim, o que cada capítulo tem de mais importante, sem essa necessidade de ficar fazendo um resumo e tal, né? Eu acho que até o fato de repente, falar, não entendi nada, e que juntos a gente pode trazer aí de informação, cada um completa, enfim, tá bom? Acho que tem que ser uma coisa gostosa, leve aí, acho que é por aí. Hoje a gente vai fazer do capítulo 1, a ideia é que a gente faça do capítulo 1 ao capítulo 9, tá bom? Quem começa com o capítulo 1? Eu coloquei aqui no chat. Adriane Alexandre. Então, vamos lá. Então, só para começar a falar em relação ao livro, já no anteloque, na introdução, me apavorei, eu falei, meu Deus, não vou conseguir ler isso, foram 3, 4 páginas que não tinha entendido absolutamente nada, né? Daí, conversando com a Juliane, querida, que me deu uma luz no fim do túnel, né, que foi acompanhar, através da Sandra Napoleão, toda a explicação, porque assim como eu não conheço muito da história, das coisas, então eu tinha muita dificuldade, né, então isso que foi importante, eu acho que essa busca. E assim, para mim, eu estou até emocionada, foi assim um divisor de águas, assim, porque a gente já sabe da magnitude de Jesus, né? Mas assim, enquanto homem, enquanto ele veio aqui na Terra, enquanto toda a sua passagem, toda a sua história de amor, mas a gente, eu, né, tô falando por mim, a gente, eu não conheci os bastidores tão bem quanto foi quando eu, né, lendo o livro. Então, assim, é um divisor mesmo de águas, todas as explicações, né? Então, eu vou tentar ser bem breve. Emmanuel, ele já é muito conciso, ele já resume muito, mas assim, então, para ficar um pouco mais entendível, né? Então, vamos começar. A comunidade dos espíritos puros. Então, assim, não é só Jesus, é uma comunidade que são todos no mesmo nível. Jesus é o nosso governador, mas não é o único. Então, assim, até fala que sois deuses, né? Até no plural, porque fomos criados por vários, né? Vários Cristos, assim, né? E ele é o nosso... Mas o mais importante é que todos foram eleitos por Deus. Eu acho que isso que é o que fica bem claro. Então, essa comunidade de seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um dos, né? Se reuniu nas proximidades da Terra apenas 2 vezes. Não que eles eles tiveram o trabalho todo da construção do mundo, mas assim, nas proximidades, aonde eles ficam, não me perguntem, que eu não sei, mas eu nem consigo imaginar, né? Então, na formação, quando o orbe terrestre estava se desprendendo do Sol, e também quando Jesus veio para a Terra, trazendo, né, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, essas foram as 2 que eles estavam mais próximos. A ciência de todos os tempos. Então, o que quer dizer isso, né? Que Jesus mandou os seus prepostos, né? Os seus missionários, os seus apóstolos. Então, eles vieram para cá justamente para estar... Porque, assim, eu não conseguia ligar, sabe, assim, então ter pessoas grandes como Buda,
como Krishna, como outras, né, que são, na verdade, eles são os missionários, eles são os prepostos de Jesus. E eles vieram trazer a linguagem para a época. Então, por exemplo, um bebê, você não dá comida, você dá leite, né? Então, assim, eles tinham que falar o que eles iam conseguir absorver, o que eles iam conseguir aprender. Então, cada um com o seu conhecimento, porque Jesus prometeu para eles assim, olha, vocês vão e eu vou ajudá-los, eu vou estar sempre com vocês, né? Então, eles tinham esse conhecimento, essa linguagem, né? Então, Bhagavad Gita, Buda, enfim, todos eles, né? Que eles poderiam estar falando, cada um no seu meio, né? Agora vamos para os primeiros tempos no orbe, né? Então, assim, como que tudo foi... Então, assim, até Emmanuel começa com uma pergunta, né? Que força sobre-humana pôde manter aquela nebulosa destacada do Sol com um conjunto de leis matemáticas, com seus fenômenos por milênios? Então, como que, né, é algo assim tão complexo? Ele mesmo faz essa pergunta, né? Então, imagina... distante quase 150 milhões de quilômetros, se destaca do Sol uma velocidade de 2,5 milhões. Então, imagine o que ia sobreviver ali, né? Numa temperatura de 2.000 graus. Então, assim, nada, né? E como que tudo isso, né, se junta e dá o nosso planeta, né? Então, imagina como que era, né? E para que tudo isso, né? Para a nossa escola de seres humanos, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, todo esse trabalho, né? Todo isso para isso. Daí, lá pelas tantas, assim, eles acharam, né, que precisava de um satélite, precisava da Lua, para toda, principalmente para reger o movimento de translação. Oi? Tá. Você sabe, Ale? Então, Alexandre, é assim, a gente imagina, não tem nenhuma informação oficial, assim, né? Mas a gente imagina o seguinte, tanto um quanto o outro, poderia estar formado já o nosso sistema solar, e essa ser uma fase, por exemplo, de formação do globo terrestre, especificamente? Pode. Poderia, ao mesmo tempo, estar formando todo o sistema, né, com todos os planetas e os satélites? Também. Por quê? A gente entende que existe uma engenharia espiritual e uma hierarquia, onde Jesus faz parte de um grupo de espíritos crísticos, no mesmo nível que ele. Então, cada um recebendo a sua função ali de governar determinado planeta. Acima deles, ainda grupos de espíritos mais evoluídos, né? Que podem estar participando na formação do sistema, de outros sistemas, né? De mundos superiores, enfim. O que a gente tem é que nessa classe de espíritos crísticos está Jesus, e que Jesus recebeu a incumbência, a função de ser o governador, o formador, né, o arquiteto, o grande engenheiro, arquiteto aí da formação do globo terrestre.
o que acontece em paralelo, putz, infinitas possibilidades, né? Se a gente pensar no universo, no multiverso. Mas é interessante porque é por isso, né? A gente parte sempre o nosso ponto de partida é sempre a nossa visão, né? E a nossa visão acaba sendo extremamente limitada, né? Quando você pensa num todo. Aliás, eu diria que essa construção, ela continua, né? Posso fazer um comentário? Se falou da origem da Terra. Fechou o microfone, Antônio Lúcio. Agora, abri. Eu fiz isso só para vocês notarem que eu estou aqui. Estou brincando, é bom humor. Olha só que interessante, origem da Terra, né? A Terra se formou a partir de uma grande explosão ocorrida no Sol, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Com a detonação solar, milhares de rochas se espalharam pelo espaço. Algumas, contudo, foram atraídas pela força gravitacional do Sol e começaram a girar em torno do astro. Uma delas deu origem ao planeta Terra. O Alex falou bem, né? O projeto de engenharia, ele é extraordinário. Extraordinário mesmo. Ou seja, o planeta Sol, o Sol, ele não é a maior lua do universo, é uma das menores até. A gente sabe disso buscando informação, né? É uma estrela de quinta grandeza. Quinta grandeza, é verdade. E agora, imagine quem somos nós para, nos tempos de hoje, habitarmos esse maravilhoso planeta. Nós somos nós somos um grãozinho de areia no universo. E veja como nós somos importantes para o Criador. E quando nós falamos em Jesus, que era numa sociedade insignificante do ponto de vista populacional, como ainda hoje é muito pequena. Olha que interessante, né? Então, tudo naturalmente é feito por um extraordinário conhecimento e uma capacidade criativa do Criador. Deus é infinito, pode tudo. É incrível, né? Nós temos o DNA de Deus na nossa intimidade. E cada um de nós é tão importante para Deus. Cada um de nós. Como é que é possível, né? É possível. É possível. Esse livro nos convida a fazer reflexões bastante profundas sobre a criatividade de Deus. Como é que cada um de nós, eu digo que o ser humano, nós somos micro-universos, pela nossa capacidade de reflexão, como nós estamos fazendo na aula de hoje, olha que maravilha. E nós não damos valor a isso, às vezes. Independente da mulher e do homem, né? Somos todos espíritos, criados simples e ignorantes. E olha o que nós nos desenvolvemos. Agora, imagina 4,5 bilhões de anos antes, aproximadamente, né? O que a física que estuda isso sabe, coloca para nós. E hoje nós temos condições de buscar isso e ter essas informações. Vocês estão falando aí, eu peguei o meu celular e dei a informação. Não precisa ter memória, basta pesquisar. E olha que fantástico, né? É tudo que eu poderia falar. Muito obrigado. Bom, continuando. A Maria Célia levantou a mão. Então, o que eu acho também é que Emmanuel também não sabe tudo. Eu acho que existem vários níveis, existem vários conhecimentos, e tem conhecimentos que nem os espíritos sabem, eles falam isso. Com certeza.
Posso continuar? Vai lá, vamos lá. Tá. Ó, e, pessoal, só vou pedir uma coisa para vocês. Vamos ficar atento ao tempo, porque senão a gente não consegue fazer todos os capítulos, tá bom? Tá. Então, em relação à Lua, eles viram que precisava, né, desse satélite para regular o movimento de translação, que é o movimento da Terra girando em torno do Sol. Então, a gente vê mais esse magnetismo da Lua nas marés, na criação das espécies, das plantas, né? É isso. Agora o Alexandre vai continuar com a solidificação da matéria.
É. Joia. Gente, ó, não querendo ser chata, mas sendo, a gente parte do pressuposto de que todo mundo leu, tá? Então, os capítulos, assim, o importante é que traga a essência. Eu acho que você fez um resumo, Alexandre, no final, que é o resumo do capítulo, né? Que fala desse amor divino como o verbo da criação. Eu acho que é isso que a gente precisa se atentar quando for cada um falar do seu capítulo, né? A gente não precisa ficar explicando fase a fase, cada um lê o capítulo, que tiver interesse, busca, e depois a gente pode até tirar dúvidas, mas eu acho que é bem isso que você falou no final, né? Esse resumo, acho que a Adriana começou super bem falando desse grupo aí de espíritos, que eu acho que isso é fundamental, e o Alexandre, no final, acho que fechou com chave de ouro também explicando o capítulo, tá? Então, é só para vocês se atentarem a isso. Não precisa ficar explicando detalhe, porque cada um tem que ler, né? O importante é que todo mundo leia, se não vai ler agora, vai ler num outro momento, enfim. Mas que a gente traga a essência, porque se a gente for levar detalhadamente cada capítulo, a gente não vai conseguir fazer em 3 aulas de jeito nenhum. Tá bom? Vamos lá? Capítulo 2 sou eu, porque a Andréia foi para a noite, tá bom? Tá bom. Então, assim, eu vou falar rapidinho, dá 5 minutos o meu pedaço, eu acho. Que é bem simples. Ele pegou o primeiro capítulo, determinou que estava a Terra formada, as condições para o protoplasma, né? Isso para tudo. E aí, se eu fosse falar mesmo, é o que você falou, é um curso de biologia de desenvolvimento da vida na Terra. Mas eu vou ser bem curta e grossa para a gente ter uma ideia. Então, ele saiu ele pegou lá da Terra, começou a formar as coisas, a gente ainda não tinha oxigênio, né? Tinha lá as camadas, mas não tinha oxigênio formado. A vida se formou num líquido, num fluido. Dali tinham seres unicelulares, aí foram pluricelulares, aí foram criando crustáceos, foi criando vida nesse líquido, que não era o mar em si, foram para a Terra. Aí teve a evolução dos animais que foram para a Terra. Quando foi para a Terra, teve uma fase que eles chamaram de bichos horrendos, que era dos dinossauros e tudo mais. Que aí eu acho que cabe uma parada, né? Que primeiro, esse livro, se a gente for ver, foi feito em 1938. Então, não tinha ciência, não tinha muita coisa cientificamente comprovada, a gente não sabia de muita coisa. Então, assim, o que ele estava falando é o que realmente que hoje a gente comprova por experiência. Se a gente fechar num terrário lá que seja, e pôr esses elementos, e colocar eletricidade e simular, vai ver essa formação de uma célula, um organismo de uma célula e várias células, né? Então, isso eu acho que é muito interessante. E o que eu vejo é assim, como era o que foi falado lá no primeiro, Jesus, mais uma ordem de seres da mesma envergadura dele, estavam responsáveis pela criação de vida nesse planeta para abrigar espíritos, para a gente poder ter condições de vir aqui e fazer o nosso aprendizado. Foi isso que eu entendi. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram muito tempo, muito estudo, e tiveram que adequar uma criatura que pudesse viver nesse sistema, nessa Terra, para ter esse espírito e que a gente possa ter essa escola aqui. Então, então ele mostra toda essa evolução, e aí falou que os dinossauros sumiram e foram extintos porque não era compatível ou necessário para nosso desenvolvimento, porque eram algumas experiências, até alguns ajustes. Depois dessa fase, teve um grande salto, que aí foi mais ou menos o que a gente tem hoje, dos reinos aqui determinados.
né, com seres e tudo mais. Eu achei duas coisas interessantes, que foi uma que eles falaram que teve uma frase que eu achei muito engraçada, que eu parei para ler, que é assim, nós não descemos da árvore, porque nós não descendemos do macaco. E a gente sempre vê lá na ciência, né, aquela foto clássica, e ele deixa muito claro. Por quê? Porque nesse meio tempo de evolução, a gente convergiu alguns ajustes, e nessa conversão, a gente tem muita semelhança com o macaco, mas não que a gente descenda ou seja uma evolução do macaco. Para mim, isso ficou muito claro, né? E Tisse disse aí, no final das contas, que ele fez esse ajuste com todo esse pessoal, para a gente ter criaturas que a gente possa pôr o espírito dentro dessa criatura e a gente possa vir aqui para se evoluir, né? E em um determinado momento ele teve esse salto que nós estamos praticamente hoje e ainda continua evoluindo, né? E ele fez uma outra observação que ficou meio perdido para mim, aí eu não sei se está certa a minha interpretação, que foi, e onde fica Adão e Eva, Caim? Ele faz essa consideração, né, na linha do tempo. Para mim, ficou claro, não sei se é isso, aí vocês falam, porque eu fiz sozinho, então discutir, né, tinha que ser eu comigo mesmo, Chaves e Chapolin, sabe? Fala uma coisa, eu respondo outra, entendeu? Então, para mim, era mais ou menos assim, o planeta estava pronto, né, então a gente tem as condições de ter esses seres, né, seres humanos, mas que eles estavam em desenvolvimento, e que o planeta estava pronto, e que essa parábola, ou se isso aconteceu ou não, né, vamos dizer assim, era para dizer assim, ó, tá pronto, vocês têm o livre-arbítrio e vocês podem escolher o que vocês fazem. E dali para frente a gente pode ter essa vida aqui. Eu não sei, e aí tem o livre-arbítrio, aí a gente tem as escolhas, a gente pode estar certo ou fazer errado e pagar pelo que a gente está escolhendo. Eu não sei, é um capítulo assim meio estranho, sabe? Para se falar, mas era isso que eu entendi, tá bom? Mas essa sequência dessa dúvida, Marilis, vai explicar depois, nos capítulos seguintes, quando falar das raças adâmicas, né? Isso, então, vai falar, mas assim, eu achei que ficou lembrança. perdido no contexto desse capítulo, eu não sei se tinha que dar um fechamento para isso, entendeu? Nesse capítulo. Mas eu acho que é bem isso que você falou, quer dizer, a gente não né, isso que ele fala, quer dizer, que a gente não desceu da árvore, e aí a gente vai entender a nossa origem a partir dos próximos capítulos, quando falar da raça adâmica, quer dizer, mas é esse sentimento de que a gente tem desse paraíso aí perdido, né, porque esse grupo veio aí de um outro planeta, num outro nível, e traz essa lembrança aí, né, mas acho que é isso mesmo. Agora, eu acho que uma outra coisa que é legal da gente ficar atento é que, assim, né, o Emmanuel fala desses laboratórios, dos cientistas, dos biólogos e tal. Então, nada ao acaso, mas tudo estudado, né? Tudo muito bem pensado. Não, isso está muito claro nesse capítulo, que é tudo muito bem pensado, não é só ele teve muitos em conjunto, cada um no seu quadrado, né, na sua especialização, e que é muito trabalho, e muito pensamento, e teve muitos ajustes também para o planeta Terra funcionar como está, né, para ter essa condição. Acho que era essa a mensagem desse capítulo, para mim. Não, mas concordo. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Seguimos para o 3. Quem vai fazer o 3? Então, a Camila não veio, tá o Arthur, né? Era a Camila e o Arthur. O Arthur tá? Acho que ele não tá também, tá? Tá, mas... Tá sim. Você chegou a ler, Arthur? Quer falar alguma coisa desse capítulo? Ou alguém que leu gostaria de falar? Acho melhor a gente seguir com alguém aí que quiser. Posso falar bem resumidamente? Então não vou falar os tópicos, nem vou olhar, senão daí eu vou me perder. Em relação ao sistema de capela, né? Então, tinha a capela, que é um sistema, né, lá,
e que, na verdade, ele estava indo para se tornar um planeta de regeneração. Só que tinha algumas raças lá que não poderiam seguir, que ainda estavam muito atrasados, né? Então, eles resolveram o quê? Mandar eles para cá, porque aqui só tinha, né, os hominoides, o homem sapiens, o que sabe, né, que era próprio daqui, então ele precisava dessa miscigenação, dessa mistura para a evolução. Então, mandou 4 povos, né, os hebreus, os egípcios, os hindus, e tem mais um que eu esqueci. Enfim, daí eles vieram para cá para justamente eles evoluírem, né? Porque lá eles ainda eram muito orgulhosos, eles tinham toda a evolução, todo o conhecimento, mas então eles precisaram vir para cá, conviver principalmente com seres até muito primitivos, que não tinham evolução nenhuma, né? Odri, não eram os arianos? Desculpa. Sim. Os arianos, verdade. Obrigada, Maísa. Daí, enfim, é isso. Que daí, em relação ao sistema de capela. Então, eles vieram para cá justamente para isso, né? Então, e só que, assim, o mais importante que eu acho que ficou desse capítulo foi a promessa de Jesus. Vocês vão e eu vou auxiliar vocês, eu vou lá. Porque daí, é isso que eu até falei no começo. Então, só que justamente Jesus mandou os seus prepostos, né? Então, que foi o próprio Buda, foi Lao Tse, foi cada um no seu, aonde eles vieram, né? Nas regiões que eles vieram, e com o conhecimento e com o suporte. Então, por isso que Jesus como hebreu, enfim, todas as... Enfim, só para rapidamente estar falando em relação ao sistema de capela, né? A vinda deles para cá, para essa evolução, e por isso que eles vieram para se misturar e para aprender, né? Eles tinham conhecimento, mas eles tinham muito orgulho. E daí cada um foi indo para uma região, porque americano, então eles indo-europeu, né? Eles vieram, daí eles eram muito assim guerreiros, eles foram daí saindo, né? Foram seguindo, foram buscar a Europa, e daí foram criando as outras, porque aqui quando eles vieram só tinham 2, tanto eram os primitivos daqui mesmo e os asiáticos, né? Eles já estavam aqui bem antes, então daí que vieram esses 4 povos lá de Capela, para fazer suas correções. E os únicos que voltaram para a Capela foram os egípcios, o resto ficou aqui porque ainda não aprendeu. E aí dá para a gente entender, né, porque hoje em dia se fala tanto em transição planetária, porque que a gente lê que aqueles espíritos que não tiverem mais condições de ficar nessa, né, sintonizados com o planeta, vão ser levados para que continuem o seu caminho em outros, onde vão poder contribuir de uma outra forma. Quer dizer, exatamente o que aconteceu, né? Esses espíritos que não acompanharam a evolução moral lá de Capela e que foram trazidos para cá, tinham muito conhecimento intelectual, mas a moral ainda muito a desejar, né? Então vieram para cá justamente para contribuir com uma outra forma. E é o que está acontecendo agora, né? Quando a gente lê Divaldo, Manuel Filomeno falando tanto desses últimos momentos, né? De que aqueles que não se afinizarem terão a sua última chance de continuar aqui. Então, para a gente faz esse paralelo aí e a gente consegue entender o que é exatamente essa transição, né? Aí vem a civilização egípcia. Posso falar, Gi? Claro. Por que vocês acham que nós estamos unidos, fazendo o que nós chamamos de aprendiz do Evangelho 1, que nos leva ao autoconhecimento, porque temos um nível intelectual para traduzir em palavras o que a gente sente e o que a gente pensa.
nós fazemos parte desses protótipos extraordinários para a evolução. E nós habitamos um corpo humano animalizado. Nós somos espíritos. Imagine o espírito, o nível de evolução do espírito no tempo de Jesus, não Jesus, claro. E nós hoje, olha o que nós evoluímos como espírito. E os protótipos estabelecidos do ponto de vista animal para que a gente pudesse encarnar são os nossos corpos. E os nossos corpos apareceram por acaso? O Espiritismo tem ensinado a nós que não existem milagres. Existe uma engenharia extraordinária que projeta tudo isso. E é muito importante entender isso. Entendeu? Não tem milagre, não existe. Jesus mesmo falava nisso. E a linguagem bíblica que eu ouvi é uma linguagem figurada. Precisaria ser uma linguagem figurada naquela época. Só que tem que trazer a Bíblia para a linguagem contemporânea dos dias de hoje para poder entender. E é muito interessante do ponto de vista histórico e religioso. Obrigado, Gi. Obrigada, Antônio Luz. Carla, que acho que tinha começado a falar, né? Então, aí vem a civilização egípcia, que é parte desse grupo que veio de Capela. Eles contam aqui que são os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade, que eles tinham os menores débitos no tribunal de justiça divina. Então, eles eram, do grupo que veio de Capela, eles tinham mais lembranças, mais conhecimento, e eles tinham menos débitos, então eles eram privilegiados. E eles guardavam lembranças de uma pátria distante, trabalhavam devotadamente para regressar às suas casas, para a Capela. E o culto da morte foi muito desenvolvido nessa época, porque eles tinham esse conhecimento. Foi uma das mais belas e adiantadas civilizações que tivemos. Eles perpetuaram com as pirâmides, que ela tinha duas mensagens principais que as pirâmides deixavam mais do que a sua grandeza, que uma era... pulou. Eles todos regressaram. Eles falam aqui que no começo do capítulo, eles falam que eles regressaram para a pátria, mas no final do capítulo eles dizem que alguns ficaram ainda, pode ser alguns de nós aqui, meio, ainda que sobra, né? Pode tudo, porque esse livro a gente vê que realmente pode tudo. Os sacerdotes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria a realizar, e eles residem os mistérios iniciáticos. A sua vida era de um esforço para o bem morrer, porque eles acreditavam lá na reencarnação. Acho que eles não sabiam bem como, mas acreditavam nela. Eles criaram a teoria da metempsicose, que acreditava que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. E era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Era o que eles guardavam de vir de Capela, né? Que eles vieram menos evoluídos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Os egiptólogos modernos, atuais, reconhecem que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Então, hoje a gente estuda, como já falaram aí, a gente estuda e a ciência hoje consegue comprovar algumas coisas que estão lá,
que os egípcios tinham, tem nas pirâmides, nas anotações deles, nos escritos, o tanto que eles eram evoluídos, que eles tinham a fórmula de como calcular o diâmetro da Terra, a distância do Sol, o tamanho disso, o tamanho daquilo, eles tinham tudo isso. Eles tinham saturação magnética, que ainda estão a desafiar, que eles falam de uma tragédia do Lord Carnarvon, que foi quando ele abriu a tumba de Tutankhamon. Ele foi infectado, e ele mais um, e não sobreviveram. E ainda tem esse magnetismo que não é totalmente conhecido lá. Sobre as pirâmides, eles falam que a assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral, que eles conheceram em tempo o seu degredo, aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempos que o seu degredo na Terra atingira o fim. Grandiosos monumentos, que são as pirâmides, teriam duas finalidades, simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face da obscuridade do porvir. Os egípcios sabiam a caminhada da humanidade na Terra. Eles tinham esse conhecimento. E ele termina dizendo que os mistérios de Ísis e Osíris, depois sucedeu os Eleuses na Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema de capela, onde os corações reconfortam nos sagrados reencontros de suas afeições mais santas e puras. Mas grande número desses espíritos estudosos e abnegados conservam-se nas hostes de Jesus, obedecendo aos sagrados imperativos do sentimento e ao influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Quer dizer, desde a época dos egípcios, muitos voltaram, que vieram para trabalhar por isso, por essa boa moral, e conseguiram e voltaram. Só que alguns ainda estão aqui, e hoje, pelo tanto que a gente já tem estudado, dá para saber que tem espíritos que ficam aqui, que não nos abandonam, por esse amor de Jesus e de toda essa comunidade de cientistas e espíritos elevados que trabalham com ele na Terra, que a gente está em evolução mesmo. E continua. Talvez porque a gente está em tempo de mudar para regeneração, então a gente está sempre evoluindo mesmo, é um organismo. E como disse a Adriana lá no começo, é fantástico, esse livro realmente ele emociona, porque eu também não fazia ideia de como tudo isso aconteceu. É maravilhoso. Obrigada, Carla. É mesmo. As meninas que iam fazer o capítulo da Índia não conseguiram. Alguém quer falar sobre a Índia que leu? Eu falo, Gi. Fala, Ju, então, por favor. Tá, eu vou dar uma resumida, tá? Eles começam falando, que os hindus tinham muito conhecimento espiritual, mas eles eram muito orgulhosos e fechados, E daí, no início do livro, ele fala que vieram vários missionários para cá, para passar os ensinamentos de Jesus. E que eles falam que tiveram os hindus e os arianos, que foram descendentes desses hindus e foram para a Europa, Eles foram embora para a Europa, porque eles eram um pessoal eram mais rebeldes, E eles precisavam aprender a ter religiosidade que eles não tinham,
e tinha uns que ficaram, né, que eles já tinham o quê? Mais uma religiosidade, eles já, eles já tinham mais conhecimento, né, ficavam na margem do Ganges, né, eram almas mais resignadas, tinham conhecimento e sabiam que precisavam melhorar. Entre os livros que tem da parte de hindu, né, eles falam do Vedas, que era um livro que trazia as orientações do Cristo, que traziam orientações do Cristo, tinham fé e esperança, ensinavam eles a aprender a tolerar, a esperar, a ter resignação, a aceitar as dificuldades, suportar as dores, desligar-se dos bens materiais e desenvolver o amor e a sabedoria. O único defeito que eles falam no livro que eles têm foram as castas que eles criaram, né? Que o povo não aprendeu, com todo esse conhecimento desse livro, né, a praticar a fraternidade, e criaram as castas, né? E daí tinham nas castas os árias, que eram os superiores, os párias, que eram os inferiores, que eram os deserdados, que eles não podem nem andar na mesma calçada, né? Quando vai passar um pária, eles saem da calçada, e os rajas, que eram os reis e os príncipes, né? E então eles tinham esse problema, né, dessa parte, né, de não ter uma fraternidade, não pensar que nós somos todos iguais. E daí ele fala dos vários missionários que foram enviados por Jesus, né? Aí foi Vyasa, que trouxe os ensinamentos, 6.000 anos antes do Cristo, Krishna, Buda, e que ensinavam sempre que a gente precisava ter amor, ter uma luta interna contra os nossos sentimentos ruins, né? Contra o orgulho, contra a vaidade, a inveja, e que a gente precisava aprender a controlar esses sentimentos, né? E daí eles falam que Jesus fala que eles precisavam acabar com essas castas e se reunirem. E foi por isso que eles falharam. Foi isso que eu entendi. Só complementando, não eram aí, eles ainda têm essas castas, não é? Eles têm as castas. Então, tem ainda, né? Mas foi isso que eles falaram, que o Gandhi também tentou, né, vir e acabar com as castas, né? E isso não conseguiu, não teve. É interessantíssimo isso, né? Porque até hoje eles mantêm essa questão das castas, que é o grande problema que eles precisavam trabalhar, não conseguiram, né? Tem um conhecimento profundo da reencarnação, mas continuam divididos nessas castas, quer dizer, então esse orgulho que fala mais alto. E eles falam também, viu, Gi? Que acho que eles têm 123 livros com esse conhecimento de meditação e autoconhecimento que traz todo esse ensinamento de Jesus, que chama Upanishad, pelo que eu entendi lá, e o Vedas, que são 4 livros hindus, que eles têm todo esse conhecimento de Jesus. Impressionante. Foi só isso que eu entendi. Fala, Claudete. Bom, eu queria pedir 1000 perdões eu realmente fiquei perdida. Eu, desde a Páscoa, que estava me organizando, né, para passar a viver em hotel, tanto aqui como em São Paulo. Isso foi um período bem agitado. Tanto que eu cheguei aqui dia 9, ainda não saí de dentro do hotel descansando. E eu fiquei perdida, realmente eu fiquei perdida. E é um assunto que eu desconheço, não poderia nem improvisar, realmente não tinha como. E o nosso anjo da guarda, Juliano, como sempre, nos salva. Mais uma vez, me perdoem a falha e muito obrigada. No fim dá tudo certo. Obrigada, viu, Ju? Dri também que fez a sua contribuição. Capítulo 6 é a família indo-europeia. Eu vou fazer sozinha. Você quer apresentar o slide, Eliane? Não, deixa, eu faço. Eu compartilho aqui, fica. Não, sem problema. Uhum. Então depois a gente coloca no grupo. Ok. É o capítulo da família indo-europeia. Eles vieram originalmente para a Pérsia, onde é o atual Irã, junto com os hindus, para tentarem se espiritualizar, porque essa foi uma dos grupos que vieram para o orbe, que eram os mais avessos, os mais rebeldes, porque eles do exílio, né? Eles mostraram isso.
E não existe nenhum tipo como fala, registro da vinda dos arianos no local onde vieram, por conta mesmo dessa falta de religiosidade, nossa, que palavra difícil, de religião e de espiritualidade. Com o tempo, eles foram migrando, era um grupo muito migratório, foram migrando para a região da Europa e acabaram se situando mais naquela região por conta também das questões geológicas que atingiram o globo na época dessa migração. Então, eles acabaram se situando mais na Europa. E eles não tinham mesmo nada, religiosidade nenhuma, por isso não temos a parte na arqueologia não tem nada que comprove a existência dos áreas antes dos 3.500 anos antes de Cristo. Que existe até foi a partir de então que o Cristo sempre mandou emissários para ajudar esse povo, porque foi o único povo, o único grupo que veio para o orbe que se miscigenou com os habitantes, né? Então, a grande virtude desse povo foi ter se miscigenado com o povo habitante da Terra, do orbe, e fez a evolução desse grupo. A partir dos anos de 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, foram mandados missionários para tentar trazer de volta o culto ao divino para esse grupo. E foram os celtas, eles começaram com o divino, venerando a natureza, os germânicos a devoção ao fogo, e os outros povos começaram a fazer uso de sacrifícios de animais e em devoção aos deuses. O que foi deixado de falar também que esses povos, nenhum desses grupos eles tinham conhecimento absoluto do Deus único, só que para essa população que tinha na Terra, eles começaram a fazer o culto à natureza, o culto aos animais, que eram os prepostos de Deus para conseguir demonstrar um pouco de virtude, de religiosidade, de espiritualismo para esse povo que habitava o orbe, que era muito singelo, que não conseguia ter a manifestação de um Deus. Então, eles colocavam alguma coisa concreta para que eles conseguissem ter esse sentimento. Eles ficaram mais sitiados ao norte do Mediterrâneo, e esse é o povo mais revoltado mesmo com o degredo, né? Percebe-se muito isso, eles trouxeram a questão da agricultura, trouxeram o início da indústria, a indústria pastoreia para o orbe, né? Eles eram um povo muito... Eles tinham a questão da propriedade da terra muito dentro deles, por isso que começou a haver a separação dos povos da Europa, né? Eles começaram a migrar, cada grupo começou a migrar para diferentes espaços dentro da Europa, por conta dessa questão de propriedade que eles traziam de Capela, que talvez foi o degredo deles, foi por causa desse sentimento muito grande que eles tinham, né? E o que se sente até hoje é a divisão entre os germânicos e os latinos, que ficou arraigado no povo da Europa, né? Isso se vê desde a época do degredo, né? E o Cristo sempre, a advertência do Cristo com esse grupo era essa, porque eles tinham que voltar ao sagrado, eles tinham que voltar para a espiritualidade, ele sempre mandou diversos emissários para cultuar isso nesse povo, nesse grupo, e foi a partir de então que existem
os registros arqueológicos dessa organização. E eu coloquei no final da nossa apresentação, assim, curiosidades, a questão desse grupo, que a questão da língua, como eles vieram da Ásia, né, originários da Ásia, a maioria das línguas que tem no globo hoje, elas têm palavras, expressões que são sempre daquela região indo-asiática, né? Mesmo os povos que estão na Europa, tem muitos regionalismos que percebe-se que a raiz é a mesma, né? Eu até coloquei uma árvore lá na nossa apresentação. E que as curiosidades, a questão desse grupo, é que não existem achados arqueológicos, né? E já no Caminho da Luz ele fala que eles vieram há mais de 10 mil anos antes de Cristo, né? E que vieram na região da Índia, e eles vieram ali porque eles precisavam ter, perto do povo hindu, porque eles precisavam ter essa questão da religiosidade lembrada para eles, né? Mas eles acabaram se separando e foram para aquela região da Europa. Não tem, como é um povo muito nômade, não existe nada de registro deles em outras regiões do globo, a não ser na Europa, depois, por volta de 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. E também eles falam que existe um salto evolutivo muito grande a partir de 3.000 anos antes de Cristo, que é quando Cristo mandou seus emissários para ajudar esse povo a ter um culto ao divino, e foi quando os celtas começaram, quando começa a ter os achados arqueológicos e mostrando que esse povo esteve presente naquela região. Então, é mais ou menos isso que eu entendi. Só complementando, falando dos celtas, né, que são os sacerdotes, e que a Kardec era um druida, né? Então, que ele era um desses sacerdotes, só para lembrar. Isso aí. Muito bom. E aí, Ju? Tudo tranquilo por aí? Tudo sob controle. Ai, meu Deus. No fim dá tudo certo. É bom para eu aprender a não querer ser perfeccionista, liberar um pouco mais, assim, tudo é aprendizado. Mas vamos lá, que a Jéssica tá viajando e que eu tava tensa, que eu falei, não vai ter muito quem me salvar, mas sempre tem, né? Alguém que ajuda, que a Juju fez agora. Vamos lá. Eu vou falar sobre o povo de Israel. Então, assim, de todos os espíritos degredados da Terra, o povo de Israel, que eram os hebreus, eram que constituíram uma raça mais forte. Eles não alteraram as características principais da raça, até porque foi um povo que não se miscigenou. Então, assim, eles já tinham uma elevação por já conhecer a existência de Deus, porém eram muito orgulhosos, e um povo fechado, um grupo que, no que diz respeito aos costumes, à língua, à religião, eles olhavam o diferente com estranheza e com soberba, né? Como se o que eles representassem fosse muito maior do que de superioridade mesmo, do que eles conviviam, né? E justamente por isso que eles foram exilados de Capela, porque ele permaneceu com esse orgulho. E mesmo com todo o exílio, é um povo que permaneceu sem se miscigenar e unido ali fraternalmente. Isso é um ponto positivo, porque eles são muito fraternos entre si. Então, com o diferente, eles não conseguem. E aí, se a gente pensar, foram escravos no Egito, escravos na Babilônia, na Roma Antiga, e mesmo assim, não perderam o orgulho. E sempre seguiram, assim, uma outra coisa também que é importante, eles sempre, mesmo diante dessas situações de sofrimento, eles seguiram exercendo a religião deles, e jamais se dobraram a qualquer outra religião, mesmo quando escravizados, eles poderiam ter
mudado esse costume. Então, aqui o Emmanuel fala que era vaidosa aristocracia espiritual, né? Então, é que eu já falei, uma superioridade, principalmente por eles serem monoteístas, né? Então, como a gente já viu, todos os outros povos eram politeístas, né? Então, eles não aceitavam nada que pudesse desvirtuar a crença deles. Então, isso muito ainda a gente vê até hoje, né? Do judeu ortodoxo que não faz nada fora da colônia, principalmente o casamento. Uma coisa curiosa, que eu acho que eu pesquisei aí a parte do livro, e é que o lance da mãe judia é muito forte, principalmente porque para os judeus o costume, o nome se passa para a mãe, através da mãe. Então não importa o pai, importa a mãe. E isso foi uma coisa que fez com que perpetuasse essa não miscigenação, né? Fez com que eles mantivessem essa união só entre eles, porque aí não tinha como desvirtuar se era o nome da mãe que persistia, né? Então, estou tentando resumir, tá, Gi? Porque eu fui escrevendo, então vou lendo para não ficar mais do mesmo. Esse povo, então, mesmo com tudo, mesmo com todas essas condições da fé e tal, ele vem passando por lições dolorosas até hoje. Aí, aqui na parte que Emmanuel fala de Moisés, ele brinca da Torre de Babel, que era muito sobre uma simbologia toda que os ensinamentos do Torá trazem, né? E aí, o que ficou, assim, que é interessante, né, que eles falam, não sei se é Cabala ou Cabalá, né, eu falo Cabala, mas acho que é Cabalá, trazem ensinamentos que conseguem decifrar as coisas mais profundas do Velho Testamento. E para a gente entender a boa nova de Jesus, a gente precisa, que é o que a gente está fazendo aqui, que a gente fala, nossa, é difícil, e é mesmo, porque os hebreus já tinham esse conhecimento, é um povo muito estudioso, né? E mesmo assim, ali fechado, né? Eles eram capazes de decifrar, esses códigos ocultos que a gente tem dificuldade até hoje, né? Então, Moisés veio como um profeta, que a gente pode chamar também de médium, né? Que ele trouxe as leis, né? Mas ele estava todo guiado por espíritos superiores. Moisés veio com essa missão. Se pensar a história dele, ele era um escravo que, para ser salvo lá, a mãe colocou no cestinho, e aí a filha do faraó encontrou, e, enfim, a missão dele era tão bonita e tão poderosa que ele conseguiu fazer com que uma mulher inimiga dos judeus o amasse, e o próprio faraó o tratou como filho, como neto, né? Então ele teve a sorte também, e não é sorte, né? É a missão de ter todo esse conhecimento, por ser tratado como príncipe, ele teve acesso a muitos conhecimentos dos egípcios que nenhum outro judeu teria. E isso o deixou ainda mais forte contra o faraó, porque ele já tinha fé e tudo que os judeus traziam, né? Essa facilidade de entender as leis e os ensinamentos divinos, e aliado a isso o conhecimento egípcio, que era muito, né? Então, aí eu tenho lá que a gente falou, a Cris já deu essa aula dos 5 livros, né, do Torá, que mais? Deixa eu ver. Aí eu estou separando pelos subitens, tá? Aqui do judaísmo e o cristianismo, mais uma vez o Emmanuel fala do Antigo Testamento, que a gente precisa decifrar esses códigos para entender melhor tudo que Jesus veio trazer. E aí, ai, gente, me perdi, desculpa. Todo o Velho Testamento, ele traz toda essa simbologia. Se a gente pensar, a própria Bíblia é totalmente simbólica em tudo. Então,
é um povo que já estava adiantado na fé, né? E é interessante que aqui o Emmanuel coloca que, mesmo eles estando adiantados na fé, conseguindo decifrar os símbolos que o Velho Testamento trazia, Emmanuel coloca que esses símbolos foram parcialmente decifrados, que mostra que mesmo para o hebreu, o conhecimento todo de Deus e tudo que Jesus mostra para a gente ainda foi superficial, né? E a gente sabe que foi pelo tudo que aconteceu com Jesus, eles não compreenderam. Aí aqui eu coloquei assim, que Moisés, ele recebe as leis básicas e constrói um grande alicerce para o aperfeiçoamento moral do mundo em um tempo que ainda era muito primitivo. E aí Jesus, a partir das leis mosaicas, aqui eu acho que vale a gente lembrar da frase de Jesus, que ele não veio destruir as leis, ele veio apenas porque ele estava contra ao que os fariseus estavam fazendo com as leis, porque eles estavam totalmente equivocados e perdidos, doentes, né? Usando as leis de acordo com seus interesses pessoais. Então, Jesus veio ensinar a humanidade a amar e a fazer com que as pessoas saíssem das sombras do egoísmo, do orgulho e iniciasse o caminho que levaria ao céu. Então, assim, a gente está tentando até hoje, né? Mas nesse subitem acho que é isso. Aí aqui, do monoteísmo, como eu já disse, os egípcios e os hindus eram politeístas e o povo de Israel acreditava numa existência do Deus, né? E já tinha um amor, um fervor, e eles viam o sofrimento como uma oportunidade de testar, de fortalecer a fé. E aí eu achei interessante também, que eu fiquei procurando algumas coisas sobre a religião judaica e tal, que para eles, né, o número 40 significa o completar de um ciclo. Então, se a gente pensar 40 semanas de gestação, ou 40 anos no deserto, né? Então, eles entendiam que era o ciclo, eles precisavam passar por isso. Já tinha uma resignação de acatar a vontade de Deus, com fé e com entendimento de que aquilo ia ser importante para eles. E aí, que o Emmanuel também coloca, que Jesus nunca desamparou o povo de Israel, né? Porque se a gente começar a pensar sem tudo que a gente estuda da doutrina, você fala, nossa, mas por que eles sofrem tanto? Porque eles precisavam. Então, ele já tem intrinsecamente esse pensamento. E se a gente pensar dos 12 filhos de Israel, até formar a Palestina, os emissários de Deus sempre estiveram ali, auxiliando, né? E tanto que muitos deles, antes mesmo de Jesus, muitos anos antes, já sabiam que viria um Messias, né? Então, e aí a gente também tem que pensar que tem uma gratidão aos hebreus, porque foi graças aos hebreus, e eu estou colocando em terceira pessoa, mas possivelmente nós também somos ali, mas que estou me tirando disso. Foi graças aos hebreus que o monoteísmo existe, né? Porque eles trouxeram já desde Capela esses ensinamentos e a fé no único Deus. E foi através de um hebreu, né, que Moisés, que a gente teve a primeira revelação. E a importância, acho que resumão, assim, de Moisés, é que ele trouxe de uma forma acessível as leis de Deus. Porque antes dele, não era para todos, as pessoas eram para um grupo muito pequeno, né? E aí, a escolha... Por que Israel foi escolhido para que Jesus viesse entre esse povo, né? Então, já começa que o nome Israel significa transformar, né? Transformação. E aí, eu já tinha falado dos 12 filhos de Israel, né? Que são os profetas, os médios. Então, esse povo, por ter essa fé muito grande, por ter acreditar já num único Deus, eles estavam mais preparados para receber o Cordeiro de Deus, que era aquele que foi enviado ao sacrifício, que foi Jesus, né? E se a gente pensar, Jesus cumpriu todas as profecias,
que os profetas diziam, até o lance dele pedir lá para chegar com um burrinho, isso foi dito também anteriormente. Então,